1 Timóteo capítulo 3 e versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Se referindo ao conhecimento de Deus e à sua vontade, podemos dizer que existe dois tipos de conhecimento: o intelectual e o espiritual. O conhecimento mental e o espiritual dado por Deus, dado pelo Espírito Santo. O conhecimento intelectual é um conhecimento teológico, sem a revelação de Deus. A maioria dos crentes de hoje aprendem apenas teologia, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade, conforme foi lido já em 2 Timóteo 3,7, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Uma grande parte, ou a maioria, podemos dizer, das igrejas, estão cheias de gente que conhecem teologia. Vemos cursos de teologia pela internet, propagandas de cursos, nas igrejas também tem, mas não chegam ao conhecimento da verdade porque conhecem a Bíblia apenas no seu intelecto, na sua mente, a letra, podemos dizer, mas sem a revelação de Deus, desprovido da revelação de Deus. Nos tempos bíblicos já tinham os religiosos que tinham amplo conhecimento da lei, conhecimento bíblico, como os fariseus, os saduceus, mas não foram salvos, porque não tinham o pleno conhecimento da verdade para serem salvos. Muitos nos nossos dias não chegam ao pleno conhecimento da verdade, pois foram instruídos por falsos profetas com ensinos superficiais, onde a maioria das pessoas concordam com seus ensinos, pois seus ensinos sustentam a natureza carnal do ser humano. O conhecimento espiritual. Deus deu um espírito para cada ser humano. O homem sem Deus é um homem espiritualmente morto, porque não tem o Espírito Santo. Através desse espírito é que o Espírito Santo se comunica com o homem, através do nosso espírito. A missão do Espírito Santo aqui na terra é convencer o homem do pecado, que ele é um pecador. João 16, versículo 8. A pessoa, quando aceita Jesus e toma a decisão de abandonar seus pecados, o Espírito Santo passa a atuar na vida dela para convencê-la de seus pecados. Mas para isso também é obrigado os pregadores, os pastores, falarem acerca do pecado, o que é pecado. Mostrar o pecado para que a pessoa saiba que a condição que ela anda, ela está em pecado em sua condição. Certa vez eu ouvi no YouTube um pastor e ele disse que não adianta falar que certas coisas ou certos tipos de roupa ele disse, que certos tipos de roupa é pecado, pois é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Então não precisa falar que usar certas roupas é pecado, mas está errado. Deve haver ensino sim. 1 Timóteo 2,9, Paulo aplicou a lei da modéstia. Ele diz que a mulher deve andar com traje honesto, com pudor e modéstia. Se não precisasse, nem Paulo teria escrito isso. Então o pastor, o pregador, ele é obrigado diante de Deus explicar para a mulher que não pode usar roupa sensual, que exponha seu corpo e que chame a atenção de homens na rua. Existem pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. Tem que haver ensino. Se ela crer que é assim, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dela e dará força para ela abandonar esse tipo de roupa. Esse foi um exemplo. Muitos falsos pastores, falsos profetas,
não pregam doutrina de medo de perder suas ovelhas. Por isso que eles dizem que é o Espírito Santo que vai falar para a pessoa, ele vai assoprar no ouvido dela que não pode usar, né? Então eles se isentam da responsabilidade de medo de perder membros, porque eles vivem da lã das ovelhas, vivem do dinheiro. Somente as pessoas que têm o Espírito Santo é capaz de compreender a plena e absoluta vontade de Deus. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, do Espírito de Deus. O homem natural é o homem carnal, sem o Espírito Santo, porque ele parece em loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está aqui, ó. É aqui que entra o conhecimento espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Só quem é espiritual compreende a plena e absoluta vontade de Deus. Diante de Deus existem dois tipos de pessoa: o natural e o espiritual, conforme eu acabei de ler. Deus só revela a verdade àqueles que tomam a decisão de servi-lo, de renunciar ao mundo. Em Mateus 11:25, Jesus disse: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Deus ocultou aos sábios e entendidos também se refere a teólogos, a crentes carnais, a pastores, bispos, apóstolos carnais, que vivem segundo o mundo. Eles também fazem parte desses sábios e instruídos, que sabem apenas teologia, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Versículo 26, ou melhor, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A verdade é revelada. Então prosseguimos. Existe dois tipos de crente, o carnal e o espiritual. O carnal foi ensinado, foi instruído por falsos pastores, e não obedecem à palavra de Deus por completo, e não compreendem a verdade. A mente de muitos deles é confusa, por não entenderem a verdade. Ainda que um crente espiritual o ensine, ele não entende, pois vive na carne e é espiritualmente morto. Espiritualmente morto. Vou dar um exemplo. Se alguém falar para uma mulher que é pecado usar biquíni na praia, ela vai dizer que não é, pois na Bíblia não está escrito, e lá é um lugar específico para isso. Então essa mulher crente não vai compreender, pois não tem a revelação de Deus devido ao seu coração ser duro, devido ao desejo de satisfazer a sua carne. Eu já respondi perguntas de pessoas que dizem que isso ou aquilo não está escrito, ou onde isso está escrito. Eu só obedeço o que está escrito na Bíblia. Mas na Bíblia não está escrito que é pecado usar piercing, assistir novela, usar droga, fumar maconha, beber pinga. Então, se você for obedecer somente o que está escrito, você vai fazer muitas coisas. É falta da revelação de Deus. A pessoa só obedece a palavra de Deus se tiver o Espírito Santo e se tiver cheio do Espírito Santo. Ainda que conheça a verdade, mas se não for cheio do Espírito Santo, ele nem terá forças para obedecer. Para encerrar, nós vivemos uma geração de crentes irregenerados, sem a revelação de Deus. Crentes confusos, manipulados por falsos profetas, falsos pregadores, onde suas mensagens são superficiais, que satisfazem a carne e não levam a pessoa ao pleno conhecimento da verdade. Igrejas movidas por interesse financeiro só pregam milagres, curas, milagres, prosperidade, e acabam apenas enriquecendo seus líderes.
Essa é uma grande e triste verdade, né? Não deveria ser assim, mas é uma grande realidade. Então, obrigado a todos. E a intenção não é ofender ninguém, né? Mas mostrar a pura verdade, né? Quem tem entendimento vai compreender. Então, obrigado a todos e até o próximo.